Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você está assistindo esse vídeo, mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte. A live que eu tive com o ex-piloto de Fórmula 1, Antônio Pizzonia, foi muito legal. Ele falou como que ele fez para alcançar o topo do automobilismo mundial e chegar na Fórmula 1. Então aproveita e confere aí. Fala, Antônio! Opa! E aí, doutor? Tudo beleza? Beleza? Tudo. E aí, como é que tá a correria aí? Tá difícil aí em Manaus as coisas, né? Aqui no Brasil todo tá difícil, né? É. Mas estamos aí, estamos enfrentando aí as adversidades, né? Hoje você tá em Manaus, né? Eu vi que você postou uns stories ali, né? Tá tendo o problema das Isso. cheias, né? Tô em Manaus e tô aqui com uma bebê de 45 dias. Oh, que beleza. Então, por isso que eu acabei atrasando um pouquinho, que eu tava ajudando Ah, ali minha esposa, né? sim. Mas estamos aí. Qual que é o nome da tua neném? Você tem a mais velha, é a Sofia, né? Eu tenho a Sofia, que está com 16 anos, o Antônio Neto, que está com 9, fez 9 esses dias agora, e a Antonella, que está com 45 dias aí. Oh, beleza. Ela tá acordando direto ou ainda tá conseguindo dormir a noite inteira? Nada, acorda de hora em hora. Isso aí não é fácil, não. Trabalheira. É, Já passei por dois disso aí. Mas pois vamos lá, é. Antônio. Cara, primeiro eu te agradecer aí, você respondeu de bate-pronto, aceitou o convite aí de estar participando aí. É um projeto novo que a gente está começando aqui, que é visar ajudar quem está começando a carreira, né? Então, assim, por isso que o nome é Base Campeão. O intuito aqui é, se as pessoas, se os pequenos, né, os futuros atletas, os futuros pilotos, terem um conhecimento maior do business que roda em torno do automobilismo. Então, a minha Uhum. primeira pergunta, como é que foi esse teu desejo? Você já vinha de uma família de pilotos ou não? Não, minha história é bem, assim, um pouquinho diferente, porque eu, quando tinha aí meus 7, 8 anos de idade, eu só gostava praticamente de futebol. O único esporte que eu gostava era futebol. Sim. E não acompanhava praticamente nada de automobilismo, né? Uhum. E só que meu pai ele tinha um sócio na época que um dos hobbies deles era pilotar carro de corrida. Então ele corria de Fórmula Ford no Brasil, já numa idade um pouco mais velha comparado com a faixa etária de pilotos que corria naquela época, né, na Sim. categoria, mas fazia por hobby mesmo. E ele me deu um kart de presente. Assim, do Uhum. nada, me deu um kart de presente quando eu tinha de 8 para 9 anos, 8 anos mais ou menos, né? Uhum. E meu pai na época foi bem contra, inclusive, assim, falava que ele costumava falar que era esporte de louco, que não sei o quê. Mas assim, meu pai sempre foi um apaixonado por qualquer esporte, ele sempre gostou Sim. muito de esportes em geral, né? E assim, ficou me prometendo que se eu fosse bem na escola, ele me levaria para andar de kart pela primeira vez, né? E isso ele ficou me enrolando quase um ano. Eu ia bem, ele, enfim, enrolando, enrolando, enrolando. Até que um dia que não teve jeito, né? Ele teve que me levar, né? Sim. E aí foi quando minha vida realmente mudou. Quando eu andei pela primeira vez, minha vida se transformou. É, assim, paixão à primeira vista mesmo, né? Sim, sim. E isso você morava em Manaus ou você estava morando em São Carlos, né? Que você tem família também, né? Não, eu sou, meu pai é de São Carlos, interior de São Paulo, né? Eu sou nascido em Manaus. Uhum. Minha família toda já morava em Manaus na época, né? Sim. E comecei a correr aqui. Assim, meus primeiros passos foram aqui em Manaus e, enfim, e depois quando eu já estava correndo, eu acho que um ano aqui em Manaus, foi quando, assim, algumas pessoas chegavam pro meu pai e falavam, ó,
acho que tem que levar teu filho para correr em São Paulo, né? Fora daqui, Sim. algum lugar mais forte, porque a gente acha que ele leva jeito para coisa, né? Então foi quando eu fui correr em São Paulo, isso já em 92, eu comecei a correr, é, nossa, nem lembro se foi 90 ou 91. Você tinha o quê? 8, 10 anos ali? Eu tinha, assim, minha primeira corrida tinha 9 anos, isso eu lembro. Aham. Tá. Antônio, ali em Manaus, enfim, Manaus não é muito conhecida por ter um circuito de kart grande, né? Tipo assim, muitas pessoas, né, essa vivência minha no automobilismo, comenta muito que o campeonato, o circuito paulista, muitas vezes é tão forte quanto um brasileiro, né? O circuito paulista, né? E é ali mesmo, em São Paulo, que você ganha a cancha para estar entre os fera mesmo, dentro do kart nacional? É, exatamente. O automobilismo nacional sempre foi muito centralizado em São Paulo, principalmente, né? A categoria de base, né? Paraná também era forte, mas a maioria dos pilotos do Paraná corriam em São Paulo, né? Como Sim. preparativo para Campeonato Brasileiro, enfim. O Campeonato Paulista ele era até mais difícil de ganhar do que um Campeonato Brasileiro, né? Porque o brasileiro, Uhum. por ser um campeonato de um final de semana só, tinha muitos fatores ali que influenciavam, né? Se você tivesse bem naquele final de semana, você tinha grande chance de ir bem no campeonato todo, ou como eram quatro baterias, né, classificatórias, você ganhava fazia pole, ganhava a primeira, segunda, na terceira você quebrava, afinal você tinha que largar em último. Então o brasileiro na minha época era assim, né? Então era meio que tudo tinha que dar muito perfeito para você conseguir ser campeão, né? E o Paulista, por ser durante o ano todo, era uma outra história, né? Era mais competitivo, mais difícil, né? E eu Sim. costumo falar que assim, a minha safra foi uma safra muito boa, né? Ali dos anos 90, eu costumo dizer, né? Eu Uhum. acredito que foi a safra mais forte aí, talvez da história do automobilismo nacional, né? Porque, Tinha quem ali? O Zonta? assim, vou chutar um número, assim, sabe? Dos anos Aham. 90, no mínimo 10 pilotos brasileiros chegaram à Fórmula 1. Quando eu falo chegar, é entre ser piloto de teste e correr, né? No Sim. mínimo 10, né? Fórmula Indy é a mesma coisa, no mínimo 10, né? Um pouquinho Isso. antes de mim ali já veio o Tony, veio o Elinho, veio o Vitor Meira, né? Isso. Veio enfim, o da Mata é, foi para Indy Tava na primeiro, Toyota, né? depois para Fórmula 1, né? Sim. Pô, o Junqueira, enfim, tinha muita gente, né, que era um pouquinho mais velho que eu, mas também que chegaram longe, né? Aí Fórmula 1, eu, Massa, o Burti, é, Os nossa, irmãos Esperafico também, né? Os o irmãos Esperafico Esperafico. chegaram a testar também, né? Isso. Acho que só o Ricardo testou na Williams, Foi o Ricardo. o Tarso, cara, era muita gente, assim, o Tinha Mário Haberfeld aquele foi piloto de teste, o Burt chegou a correr, foi piloto Haberfeld também, né? titular, Haberfeld. Haberfeld, aham, isso, aham. Então, cara, muita gente, uma geração muito boa ali, sabe? Você chegou a ter contato eu sei que já conversei algumas vezes com o Danilo Dirani, até o Júlio Campos. Eles falaram que eles chegaram a ter ainda algum contato com o Ayrton Senna. Você chegou, por você ser de Manaus, deu tempo ainda de você participar de algum evento com ele? Não, teve um evento na fazenda dele, que isso em 92. Eu não sei quem que organizava o evento, porque, assim, com certeza não era ele, né? Claro. Alguém de kart, uma corrida de kart, eu acho que foi no final do ano. E na época foi meu primeiro ano em São Paulo, né? Eu morava em Manaus e na época, assim, não fui convidado, mas foi um evento que eu sei que muitos pilotos conheceram ele, tiveram esse contato, pilotos assim pequenos da minha idade, né? O Sim, Dirani um deles, né? Muitos pilotos, né? Mas assim, sim. eu falar que eu conheci o Senna, não conheci, nunca assim. Mas no GP Brasil de 91, eu fui
eu fui assistir o GP Brasil. Na época tinha um patrocinador local aqui em Manaus que patrocinava o campeonato amazonense de kart. E como premiação do campeão, acho que a gente na época ganhava os ingressos lá de boxe, né? Enfim. Sim. Então, na hora da visitação do boxe, eu vi o Senna, né, dentro da garagem da McLaren. Eu, pequenininho, né, tinha 9 anos, né, passei por baixo da divisória que tinha lá e fui lá e pedi um autógrafo para ele, né? Sim. E, assim, eu não falei nada, eu só estiquei o papel, né, o papel e a caneta Fez- na mão dele. Ele olhou para mim assim e estava numa reunião mais séria, né? Ele olhou assim para mim meio que surpreso, né? Mas Sim. assinou, não falou nada, só entregou e eu saí. Então, foi meu único contato com ele, né? E assim, eu tenho esse. Na verdade, quem guardou a vida inteira esse autógrafo é minha mãe. Ela tem guardado Sim. até hoje. Que legal. E é uma. E por incrível que pareça, a assinatura dele não tem nada a ver com aquela assinatura que algumas Comercial, pessoas né? vão. Isso, Ayrton Senna, sabe? Aham. Que inclusive, sei lá, alguns bonés dele da época tinha a assinatura dele do lado. Não tem Não nada a tem ver, é nada um a ver. rabisco assim que é ilegível, né? Hein, Mas tá hein, guardado. hein, Antônio, seguinte, bem, você sendo de Manaus, provavelmente não foi toda a tua família para São Paulo para te acompanhar a carreira. Tinha alguém específico ou você ficou sozinho em São Paulo, jovem ainda, treinando? Variava um pouco entre minha mãe e meu pai. Às vezes não, muitas vezes eu ia sozinho, né? Naquela Uhum. época era menor desacompanhado, né? Então, Sim. eu não sei como que é hoje, né? Mas o menor desacompanhado, ele sentava na primeira fila do avião, ele tinha que usar um negócio no pescoço, assim, com tipo uma Uma placa. prancheta, assim, uma placa pendurada no pescoço com todas as documentações do menor ali, né? Sim. Então, você não podia, você era o último a entrar no avião e o último a sair. Você não podia sair sozinho, obviamente. Alguém em terra pegava o menor desacompanhado na porta do avião e só entregava para a pessoa que estava lá registrada na documentação, né? Então eu viajei muito Sim. assim, né, nessa época. Mas assim, meu pai acompanhava quando podia, devido ao trabalho, e minha mãe também, às vezes ia os dois, né? Quando era o campeonato brasileiro, enfim, campeonatos maiores assim, ia a família toda, né? Sim. E assim, você chegou, você foi tricampeão de kart em São Paulo, no Circuito Paulista já. Você foi campeão de kart. Fui tricampeão paulista. Legal. E como é que aqui o objetivo da live até foi legal, muito legal o bate-papo ontem com o Zé Mário, ele falou de você também, vocês são bem amigos, né? É, Figuraça ele. Mas assim, como é que foi para você dar um passo para um passo para a Europa, né? Porque a gente sabe que o pessoal fala muito hoje que o câmbio é desfavorável, mas pô, eu tenho 39 anos, naquela época também era desfavorável, né? Não é uma coisa muito diferente do que da tua época. teve épocas, teve fases, né, do câmbio, né? Sim. Inclusive tem uma história que não é história, é fato, né? Uhum. Eu não vou lembrar o ano, mas teve uma crise aí mais ou menos vou chutar aqui, tá? Entre 1999 e 2000 e pouquinho, aí 2003, 2002, Sim. né? Teve uma crise mundial onde naquela época o câmbio aqui no Brasil ele explodiu, Sim. né? E eu lembro porque assim me marcou bastante, porque na época eu morava em Cambridge, na Inglaterra, e a gente tinha uma comunidade de brasileiros, pilotos brasileiros, que era mais ou Sim. menos, sem exagero, no mínimo uns 20 pilotos, mais os agregados, né? Enfim, tradutor, porque todo mundo jovem, né? Não era todo mundo que falava inglês, Sim. empresário, enfim, às vezes algum parente que morava. Então, a nossa comunidade ali tinha 30, 40 pessoas nessa única cidade, né? E quando Uhum. teve essa explosão do dólar na época, muitos pilotos realmente não tiveram como finalizar a temporada, né? Nas categorias Sim. que eles faziam, né?
Então a nossa essa nossa comunidade ela deu uma enxugada grande. Infelizmente encerrou a carreira precocemente de muita gente, né? Uhum. E esse boom não foi só lá pra gente que estava morando fora do Brasil. O kartismo nacional na época foi extremamente afetado, porque na época eu acho que só existia uma ou duas fábricas de kart no Brasil e nem todas as peças eram fabricadas no Brasil. Muita coisa era importada, né? Os Sim, motores eram importados, carburadores eram importados, muita coisa assim, de melhor qualidade ou melhor performance era importada. Então o kartismo no Brasil teve um, um colapso gigantesco na época. sim. E, assim, esse colapso na época veio afetar uma geração de 10 anos depois, né? Porque quem está no kart hoje, você espera que daqui 10 anos esteja num auge de carreira, né? Exato. Então, se a base morre hoje, daqui 10 anos a gente não vai ter produção nenhuma, né? Uhum. Então teve uma época que a safra brasileira, que era para vir muito mais forte, foi extremamente afetada por causa do dólar. E essa realidade continua hoje, porque por mais que hoje no Brasil exista vários fabricantes de kart, enfim, tem muita coisa que ainda é importado, mas mesmo assim chega um momento que o piloto, para se profissionalizar, ele tem que sair do Brasil. E para ele sair Exato. do Brasil, ele vai ter gastos em dólar, em euro, enfim, Uhum. em libra esterlina, se for para a Inglaterra, em alguma outra moeda que não seja a brasileira. Então, assim, quando tem. Eu estou falando para o meu esporte, né? Acredito que para muitos outros esportes, quando tem uma alta Sim. de dólar assim, é muito negativo para o esporte em geral, né? Que realmente é diretamente afetado pelo câmbio, né? Exato. E que nem você falou ali, né? Quando você foi para a Europa, Antônio, geralmente essas categorias de base, Fórmula 3000, Fórmula 3000 inglesa, geralmente você atua como piloto pagante ou tem alguma equipe que fica monitorando jovens talentos e te chama e você acaba sendo só chamado Cara, para complementar o orçamento? tem um pouco de tudo. Hoje já foi maior, tá? Mas hoje ainda existe é, pilotos que são apoiados por equipes de Fórmula 1, que são contratados nas categorias de base. O maior exemplo de todos é o próprio Hamilton, que a McLaren contratou ele quando ele estava no kart ainda e levou ele até a Fórmula 1. Então, Sim. é um piloto que provavelmente do bolso não tirou absolutamente nada para chegar na Fórmula 1. Na Uhum. minha época, não existia isso, Sim. tá? Infelizmente não existia isso, porque eu tinha um currículo muito bom nas categorias de base, né? Um currículo assim, modéstia à parte, que é difícil de encontrar até hoje, nos dias de hoje, né? Uhum. E naquela época não existia isso. Uma equipe de Fórmula 1 contrata um piloto em categoria de base e leva ele até a Fórmula 1. Não existia isso. Mas o que existia eram categorias que eles chamavam de categoria júnior, né? Mas Certo. só na Fórmula 3000, a atual Fórmula 2 hoje, né? Que Uhum. era o último passo antes de chegar na Fórmula 1. Ou seja, para ele chegar até a Fórmula 2, o piloto já tinha que ter investido muito dinheiro, né? Ou patrocínio, Sim. ou se o piloto tivesse a sorte de ter patrocinadores, ele dependia 100% de chegar até a Fórmula 3000, dependia 100% de chegar lá a custos de patrocínio, né? Enfim, e mesmo assim, na minha época, existiam essas categorias, é, equipe júnior, né? A Williams tinha, a McLaren tinha, é, enfim, tinha umas 4 ou 5 equipes de Fórmula 1 que tinham esse projeto. Mas o que que eles faziam? Eles davam um apoio técnico para as Aham. equipes, né? E um apoio financeiro muito pequeno, tipo, talvez 10, 15% do orçamento total. Uhum. Mas eles tinham todo um apoio técnico. Então, uma equipe júnior, ele tinha acesso a muitas informações que uma equipe de Fórmula 1 tinha, inclusive.
usar o carro em algumas facilidades da fábrica, né? Enfim, as equipes tinham esse acesso, mas financeiramente não tinha essa. Na minha época, eu tô falando, né? O Sim, piloto claro. chegou lá sem gastar nada, ou contratado, não existia isso. Como eu falei, infelizmente não tinha, porque hoje as equipes de Fórmula 1 têm o projeto Júnior aí, o maior exemplo é a Red Bull, que tem o projeto deles, já chegou até 50 pilotos, né? Esses Sim. 50 pilotos não gastavam nada, né? Então só tinha que mostrar serviço mesmo. Hoje eles ainda têm, não com essa quantidade de pilotos, a Ferrari tem, enfim, praticamente quase todos têm ele, né? É um projeto onde eles apoiam financeiramente o piloto, eles dão todo o suporte de preparação física, psicológica, suporte técnico para encaminhar o piloto para a equipe certa, né? Enfim. Sim. Então, infelizmente eu não peguei essa mamata aí, né? Porque como eu falei, com o currículo que eu tinha, eu com certeza, sem dúvida nenhuma, teria esse apoio financeiro de alguma equipe de Fórmula 1, né? Sim. Mas, E, assim, tempos diferentes, né? exato. E outra coisa, Antônio, você chegou a fazer testes na Benetton, né? Com Flávio Briatore, né? E Ah, depois você acabou parando na Jaguar, era o Nick Lauda, né? isso. É, o pessoal fala muito do Briatore, teve aquele caso com o Nelsinho também, né? O Briatore, como é que era o tratamento dele com você? Porque eu vi umas matérias aí que o Briatore queria você ali no comecinho, o Nick Lauda também gostou de você e falou, não, o Antônio é o cara certo para estar com a gente aqui na Jaguar. Como é que foi essa disputa aí naquela época? Foram épocas diferentes, tá? O Briatore foi logo quando eu estava na Fórmula 3, indo para a Fórmula 3000. Na Uhum, verdade, Fórmula 3 foi quando eu fui campeão de Fórmula 3, né? Isso sim. no ano de 2000, né? Foi Uhum, quando acho que foi meu primeiro contato assim real com um carro de Fórmula 1, meu primeiro teste de verdade foi na Benetton, né? Eu já sim. tinha testado pela Williams, né? Que foi o meu primeiro contato com Fórmula 1 foi com a Williams, né? Mas na época, na verdade, foi uma premiação, porque o campeão britânico de Fórmula 3, de Fórmula Renault, desculpa, ele ganhava um teste com a Williams, né? Porque a Williams na época tinha um motor Renault. Na verdade, não era Certo. um teste, eram 20 voltas só, não era um teste. Uhum, Inclusive num circuito em Silverstone, mas num circuito bem, bem curtinho, né? Eles chamam lá o circuito nacional, que é o mais curto de todos. Enfim, mas o meu primeiro teste de verdade assim foi com a Benetton, né? Só que na época eu já tinha sido abordado por todas as equipes tops ali da Fórmula 1, eu já tinha sido abordado, né? sim. Estava em contato com a Williams, com a McLaren, com a Ferrari, com a Benetton e com a Arrows também. Só que a Arrows dependia de patrocinador, enfim. Mas assim, todas elas com ideias diferentes e propostas diferentes. Algumas Sim. foram propostas que não chegaram aí para o papel, porque acabei optando por outra opção antes de chegar nesse ponto, enfim. Mas ali com o Briatore era uma situação muito muito difícil assim de se aceitar, né? Porque o contrato que Sim. ele oferecia na época era um contrato bem bem absurdo, né? Para assim, ser o piloto desesperado ali por uma oportunidade aceitaria com certeza, né? Sim. E assim, era um contrato de 5 anos que não me dava garantia nenhuma praticamente, né? E eu tinha que entregar praticamente minha alma para ele, né? É, E, não é à e toa que o assim, Briatore ele é uma figura controversa, né, cara, é, no circuito, né? e nos treinos existia uma pressão muito grande em mim
para se substituir o Alex Wurz, né, que vinha numa temporada muito negativa. Ele era companheiro do Fisichella, Ele é da Áustria, né? O- austríaco, né, e não vinha andando bem, então existia uma pressão muito grande nele e, consequentemente, em mim para mostrar serviço o mais rápido possível e que eu estava pronto para substituir ele depois de 3 treinos de Fórmula 1 saindo da Fórmula 3, entendeu? Sim. Então, assim, eram vários fatores assim que me deixavam assim muito desconfortável. Primeiro que eu não me sentia preparado para estrear na Fórmula 1 tão cedo e sem experiência nenhuma, né? E Uhum. segundo que eram aqueles contratos lunáticos assim que não fazia o menor sentido, né? Então meio Certo. que abandonei o barco e, cara, que faz tanto tempo que eu não vou lembrar de todos os detalhes assim, mas os pontos principais assim eu lembro. Eu acho que eu fiz Sim. acho que eu fiz uns 5 treinos assim pela Bennett, até que a gente chegou num ponto que ele começou a pressionar muito para assinar o contrato e, enfim, e não tinha como enrolar mais, porque minha ideia era não, vamos treinando para eu ver como é que eu vou estar, enfim, e tentar mostrando serviço e tal, e tentar reverter as cláusulas do contrato, né? Sim. E assim, até que chegou um ponto que a gente achou melhor, não, peraí, a gente teve contato aqui da Williams, tem um contrato na mesa da Williams. A gente recebeu o contrato não, a gente teve contato com a Ferrari, McLaren, por que que eu vou assinar com a Benetton? Não que a Benetton não fosse uma opção, boa, Sim. eles tinham um carro bom na época, né? É um carro Uhum. que, se eu não me engano, andava ali entre os 8 primeiros, 6 primeiros com uma certa frequência, se eu não me engano, né? Certo. E assim, eu era muito novo, né? Então eu preferi Aguardar um pouquinho mais. dar um passo para trás para depois dar dois para frente, né? A Jaguar era a antiga Stewart, né? Que o Barrichello correu, né? Isso. A A Jaguar, Jaguar, né? ó, vamos lá. Ela nasceu como Stewart, nasceu do zero, né? A Sim. fábrica foi construída do zero, a equipe foi montada do zero na Stewart, né? Que era a equipe do Jack Stewart. Depois ele vendeu para a Ford, que a Ford resolveu usar o branding lá de Jaguar, né? Da Jaguar. Que depois foi vendida para a Red Bull e está a Red Bull até hoje. Então é no mesmo local, a mesma fábrica. Sim. Inclusive tem pessoas que 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 estavam na época que eu vejo de vez em quando na TV, até hoje trabalhando na Red Bull, né, na antiga Legal. Jaguar. Sim. E a E- Benetton, vamos lá, a Benetton também tem várias histórias aí, né? Eu não vou lembrar o antes, né? Eu lembro mais ou menos Sim. o depois, né? A Benetton que virou tudo que virou depois de Benetton, que é a atual Renault hoje. Sim. É na mesma fábrica e eu também. Pessoas, engenheiros que trabalharam comigo no meu carro na época, eu vejo lá na garagem da Renault até hoje. Que Pessoas massa, que estão lá né? até hoje. Você acompanha aquela série da Netflix, Drive to Survive? Acompanha, acompanha. E aí, passa a realidade ou tem muita É bem licença real. poética? É É? bem real. É bem real. Tipo, é, óbvio que a parte política do negócio não fica tão explícito assim. Uhum. Mas aliás, tão explícito assim não passa nada da parte política, né? Sim. Decisões políticas, enfim, que é o mais forte de tudo na Fórmula 1, é a política, né? Certo. E isso não fica muito visível lá, né? Mas assim, o resto é bem real, é muito, muito bacana. Muito- Agora falando um pouco mais de marketing, Antônio, antes ali da tua época, acho que foi bem na tua época que começou a mudar, mas ali na época do Senna, do Barrichello no começo da carreira, tinha muita marca de cigarro junto, né? Então a Marlboro patrocinava a Ferrari, patrocinava a McLaren, aquela outra depois da McLaren também era marca de cigarro, né? A West, né? West, a Williams também, né? A própria, a própria Benetton que eu testei lá, azul, era aquela Mild 7, né? Que era uma marca de cigarro do Japão, se eu não me engano. Sim. A Williams com a Williams Hotmans, não sei como é, Isso, nem sei como é que Hotmans, fala. exato. Era praticamente todas, né?
Ah, é Camel, né? A Camel também é cigarro? Todas, todas, É. é. Era igual Hoje, era igual os genéricos na estoque, né? Dominavam o grid inteiro, dominava. era a marca de cigarro na Fórmula 1, É né? verdade. É Até que lógico, Rafa, proibiram, né? proibiram. O que que você acha dessa decisão? Tirando o politicamente correto, porque tem o número de fumantes segue indo, né? E eu, quando trabalhei em indústria gráfica, eu atendia tabacaleira, eles não tinham onde enfiar o dinheiro de marketing, porque não podia mais em esporte, e colocavam nas embalagens. Você vê, as embalagens de cigarro são bem acabadas, tem vários tipos de acabamento cheio de frescurado. Como que você, atleta, piloto, vê, poxa, politicamente acabou secando ali uma fonte de dinheiro importante que bancou bastante pilotos, né? Brasileiros, inclusive, na Fórmula 1, né? Cara, eu acho que assim, a Fórmula 1, eu acho que ela tomou a decisão correta da maneira correta, né? Sim, Porque não foi que cortou a luz ali da noite para o dia, né? sim. Foi Aos poucos. acordado entre todas as equipes, enfim, deram prazo, alguns países começaram a dar um passo mais rápido que outros, né? Isso dentro da Europa, né? Eu acho que a França, na época, mesmo com as equipes tendo patrocínio de cigarro no carro, chegava no GP da França, tinha que dar uma maquiada lá, mas não podia expor Eu o lembro, nome, né? eu lembro. E assim, acabou que migrou para algumas outras coisas, cara. Eu acho que, Só não trocou a fonte. sei, trocou a fonte, enfim, é diferente, porque quando você tem uma marca que uma vai seguindo a outra, né? Tipo a Fórmula 1. Sim, Todas as marcas de cigarro estavam lá. Provavelmente sim. porque a marca, peraí, tá todo mundo lá, por que que eu não tô? Então eu tenho que estar também, meio que se sentia na obrigação de estar. Isso Igual não existe estoque, né? hoje, igual o Igual estoque, estoque, cara. igual o Exato, estoque com genéricos, né? exato. Isso não existe hoje. Hoje Uhum. tem patrocínio de tudo quanto é coisa diferente, né? Então nesse lado, eu imagino que na época era mais fácil conseguir patrocínio do que hoje. Certo. Porque, como eu falei, muito provável que fazia fila de marca de cigarro para entrar em alguma equipe, né? E, Sim. como eu falei, todas as equipes tinham patrocínio de cigarro praticamente, né? Não, não sei te falar se, pô, faz falta hoje, não Sim. faz. Para as Entendi. equipes grandes, com certeza não, porque o orçamento deles, uma Ferrari, por exemplo, independe praticamente de patrocinador, né? Para fazer o que eles fazem. Ela mesma é Então, uma marca só, né? é A isso, Ferrari por si só já se autossustenta, né? é, Na tua opinião, né? Tipo assim, eu fiz você né, fez diga. 20 corridas, né? Você chegou a fazer boas corridas. Teve poucos acidentes, você não teve muitas colisões. Você conseguiu terminar bastante corridas, chegou a pontuar algumas corridas, né? Teve algum acidente? Você pode me xingar se quiser, tá, Pisani? Mas assim, teve algum acidente que você olhou assim, porra, fudeu, vou morrer? Ou foi mais tipo de boa, só aquele cagacinho de leve e vida que segue? Não, por incrível que pareça, o acidente mais preocupante que eu tive assim na Fórmula 1 foi num treino, em Barcelona, treino de pré-temporada, que eu fiquei sem freio completamente. Cacete. E na época não tinha Hans, eu bati de frente com pneu de proteção e machuquei a musculatura do pescoço. E na época mordi a língua. Viu? Hoje Sim. quase tive que levar ponto na língua. Aham. Mas assim, nada muito grave, né? Mas assim, assustador, porque quando você está ali a 300 e poucos por hora e você fica sem freio, você não tem o que fazer. Você fala, é só esperar a pancada, né? Sim. E mas o resto, Boas de corrida. nada de puta, achei que ia morrer, sabe? Graças a Deus não. Que bom, né? Que bom. É, E é, no teu cenário lá, lógico, você ainda pegou a Williams, era uma equipe melhor, né? Depois você saiu da Jaguar, você pegou a Williams ainda numa condição melhor, tinha aquela, digamos assim, a questão política também por causa da BMW querer um piloto alemão, né? Mas o que você olha assim hoje?
A Jaguar, especificamente, que não sei, você pode me corrigir, mas pelo que eu lembro, era um carro com um pouco mais de limitações ali na equipe, na estrutura perante a Williams, né? Você compararia o quê? Com uma Alfa Romeo do grid atual, assim? Uma equipe, a Jaguar, ela não conseguia figurar muito ali ou não tem nada a ver? Não, eu acho que era um pouco melhor que a Alfa Romeo, talvez, não sei, talvez no nível que a Renault tá hoje, Renault não, agora é a Alpine, né? Alpine, isso. Eu acho que por ali, cara. O problema é que ela era bem limitada, o carro não era ruim, tá? O pacote não era ruim, mas a equipe era bem limitada em orçamento, né? Então, eu sofri muito em relação o equipamento atualizado chegar para mim uma ou duas corridas depois do que meu companheiro de equipe, né? Porque a equipe tem, como eu falei, é limitada no orçamento. Peraí, ou vamos fazer dois carros exatamente iguais, dividir o orçamento aqui e caminhar num passo de progressão mais lento, ou vamos Sim. focar 100% em investir tudo aqui, mesmo que consiga fazer só uma peça ou só um jogo, o mais rápido possível, mesmo que atenda só um carro, mas a gente vai ter uma evolução maior. Assim, como equipe até entendeu? Mas Sim, obviamente como piloto é péssimo, né? claro. Quando você sabe que teu companheiro está ali com equipamento que às vezes uma asa dianteira que dava um décimo de diferença, uma versão atualizada do motor que era 2 décimos melhor, um pacote aerodinâmico que era meio segundo mais rápido, enfim. E, e passei muito por isso na Jaguar, muito mesmo, quase todas as corridas, praticamente. Pisônia, imaginando agora, tipo assim, você orientando uma pessoa que pretende, vislumbra com a Fórmula 1 ou tá teus amigos estão zoando, né? Curva Tá Race. zoando, lógico. É, digamos assim, você vai dar uma opinião ou só dar um palpite para alguém que está pensando em ir para a Europa ou que está indo para a Fórmula 1, tem até um montantezinho de dinheiro que possa ajudar, talvez no orçamento de uma equipe menor. Você consideraria gastar o dinheiro, às vezes, tipo, numa equipe que anda em último no grid ou aguardaria mais um ano até chegar uma outra oportunidade? É muito do momento, cara, é muito do momento, porque a gente costuma falar que automobilismo você nunca vai conseguir fazer uma projeção que você vai conseguir cumprir 100% ali, sabe? Porque tem muitas variáveis, né? Na minha época tinha categoria que hoje era uma categoria boa, 2 anos a categoria não existia mais. É, mas é difícil, eu acho que vai muito do, Do do feeling mesmo. piloto, do piloto ali chegar, pô, não, pode, vamos usar essa última bala do cartucho aí porque eu me garanto, sabe? Então vai Sim, muito do piloto. Agora, se o piloto não tá preparado, fala, pô, porque na verdade, se o piloto vai lá, gasta essa grana e não anda bem, é um tiro no pé, né? É sim, uma porta exatamente. que é uma porta que ele vai fechar para sempre. Fórmula 1, pouquíssimos tiveram uma segunda chance, pouquíssimos, sabe? Uhum. E, enfim, é um mundo muito, muito, muito cruel e injusto em muitos casos e muito justo em outros casos, porque é muito dinheiro que é envolvido, muita pressão política, Psicológica, né? psicológica, de todos os lados, né? Porque desde de patrocinador, eu presenciei várias vezes patrocinador de equipe cobrando assim, de forma assim que até quem está de fora ficava desconfortável, né? Tipo, Sim, cobrando o resultado da equipe, tipo, porque não é só um simples patrocínio, né? sim, Para a equipe. Se a equipe não vai bem, o patrocinador não tem retorno. Se o patrocinador não exato. tem retorno, a marca não tem retorno, enfim, é uma bola de neve que
que vai espalhando coisa ruim para tudo quanto é lado, né? Então é pressão de todos os lados, todos os lados. E o, e o ponto mais fraco sempre acaba sofrendo, né? Sim, Geralmente é o piloto, né? Porque sim. se o patrocinador cobra, 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 a equipe não tem resultado, é muito fácil a equipe falar, ah, não, o piloto não está indo bem, não está se adaptando, vamos pegar um outro piloto. Aí troca o piloto, aí fala, não, mas peraí, o piloto agora tem que precisar de um tempo de adaptação, tal, tem que ter paciência, não sei o quê, é um projeto aí de 2 anos, tal, e assim eles vão, Tipo vão assim, não dá enrolando. para, às vezes não dá para escrever o que fala, né? Tipo, para um piloto é uma É, condição e outro e é, para outro. Hein, e tem situações, né, que nem a gente viu agora o último Grande Prêmio, não sei se você viu o Bottas, né, com relação à porca do parafuso ali, né? é, Então, um projeto milionário, às vezes por uma peça aí de 10, US$ 20, acaba comprometendo uma corrida inteira e cai no colo do Bottas, né, que não, tipo, azarado, né? Acaba ficando azarado aí. é. Eu já tive corrida de Fórmula Indy, cara, que eu. Antiga Champ Car na época, né? Eu tava em terceiro e um sensor, é um imã menos de meio centímetro, que vai atrás do volante, que é um Sim, imã quando o piloto usa o pedal o shift lá pedal. para passar a marcha. Esse imã que dava contato com o sensor. Esse imã era uma Hum, pecinha assim, como eu falei, uma bolinha de menos de meio centímetro e era colado no volante e o sensor ia lá e tocava no imã. Quando tocava no imã, ele sinalizava que o sistema tinha que passar a marcha, né? Esse imã ele caiu, ele Putz, descolou do volante e eu não conseguia passar a marcha mais. Então uma pecinha ali de se custar R$ 1 é muito, entendeu? sim. Então é muito detalhe, muito detalhe. O automobilismo chega a ser cruel assim. Imagina, você deu o exemplo aí do Bottas, aí uma porca, uma porca daquela os caras usam um treino e joga fora. Sim. Puta, é uma coisa tão insignificante pro que é o Pro carro, projeto. né? Que, enfim. Ô, Antônio, tem algumas perguntas aqui. Professor Mamed. Antônio, conta aí para nós, como Ó, foi a... primeira vez, professor Mamed, saudações tricolores, meu freguês palmeirense, né? Ah, São que eu Paulo também sou São campeão. Paulino, então saudações aí, mano. É, Conta aí como é que foi a noite anterior do primeiro Grande Prêmio e como foi a sessão quando a corrida chegou ao fim. A sensação, creio que ele deve ter falado, né? Quando a corrida chegou ao fim. Sou seu fã, diretor. Como é que foi a noite anterior da primeira corrida? cara, era uma mistura de sensação, porque tava realizando um sonho de criança, né? E ao mesmo tempo que você quer desfrutar daquele momento, você não tem que desfrutar, porque se você se deixa levar pelo momento de emoção, você perde toda a concentração, né? Sim, Então, tentava não pensar muito, né, naquele momento que eu estava vivendo, né? Porque é natural do piloto chegar ali no grid, escutar o hino pela primeira vez e vir um filme na cabeça de, pô, tudo que, que, passou, que né? eu passou, que a família passou, tudo que a gente teve que abrir mão, todo o sofrimento para estar ali realizando um sonho. Mas como eu falei, se o piloto se deixa levar por isso, ele acaba perdendo todo o foco Não e presta assim, ia atenção. falar, pô, minha primeira coisa foi muito especial, não foi, porque eu tinha muito isso na cabeça de não pensar muito nisso. Então as pessoas até me perguntam, pô, como é que foi lá na tua primeira corrida e tal? Eu falo, cara, eu não lembro de quase nada. Tipo, falar assim, eu lembro lá de eu estar no grid, eu lembro da largada, não lembro, porque eu tava, tipo, focado na corrida e não naquele momento histórico pessoal, né? E, enfim, Ó, o Zazá Silva mandou um abraço. Grande Zazá, gente fina demais. gente fina, bons tempos aí, hein, Zaza? Saudade, meu amigo. Gente boa demais. Trabalhei com ele Ó, também. Vamos ver Jader aqui. Davi, meu careca lindo aí, ó. Ó, Ó, só as feras. tem ali, Jader ó. correu, ó, Jader é da minha geração, hein? Correu de kart comigo aí. Ele, ele é mais Jader, novo que eu.
ele é mais novo que eu, mas parece ter uns 15 anos a mais. E ele sabe que a nossa geração era forte, cara. Nossa geração no kart ali era muito forte. O Campeonato Paulista de kart ali tinha, sei lá, 30 pilotos em cada categoria, né? Era bem legal. Ó, tenho, acho que é Visit Hub o nome. Eu sei a resposta, mas ó, pode colocar cláusula de performance no contrato de patrocínio? Na Stock eu sei que pode. E na Fórmula 1 Pode, deve ter também, né? pode. Geralmente, ó, geralmente é muito comum quando isso parte do patrocinador. Às vezes o Uhum. patrocinador ele tem um orçamento limitado. Vamos supor, um budget completo custa R$ 1.000. O patrocinador Sim. tem lá 600. Ele faz um acordo, fala, ó, vou te garantir 600, mas se você for campeão, eu te dou mais tanto. Se ganhar a corrida, eu te dou mais tanto. Porque conforme ele vai tendo mais retorno, obviamente é mais fácil desembolsar mais dinheiro ou investir mais em marketing, né? Então, Sim. geralmente é uma coisa bem comum quando o orçamento do patrocinador é limitado. Uhum. Ó, Antônio, boa noite. Sou o Rafael daqui de Manaus e chegamos a andar de kart juntos na década de 90. Sucesso e boa sorte no automobilismo. Erlon Va- Ferreira, fala Pimentinha. Valeu. Ó, o Um Pimentinha, abraço. colega nosso de trabalho aí. Valeu, Ó, Rafael. Tamo junto. o Jader falou para você Obrigado. contar a história do primeiro teste na Fórmula 1, ticket ou ficha. Que história é essa? Ah, essa aí é demais, cara. Meu primeiro treino de Fórmula 1, como eu falei, foi um prêmio que eu ganhei da Da, Renault, da por Renault, ter né? sido campeão britânico de Fórmula Renault. É, a Renault era o motor oficial da Williams e o campeão tinha direito de dar essas 20 voltas na Williams da época, né? E eu tinha na época a final do Campeonato Europeu de Fórmula Renault, que foi em Portugal. Então o que a Sim. gente fez? Os patrocinadores meus da época, junto com a minha família, amigos, fala, pô, final do ano, novembro, vamos fazer uma excursão aqui, vamos todo mundo para a Europa, passear na Europa e aí a gente aproveita ver a final do Campeonato Europeu do Antônio lá e o primeiro treino dele de Fórmula 1, né? Sim. Então foi umas 50 pessoas aqui de Manaus, entre família, amigos, patrocinadores, né? E foi uma viagem assim muito bacana, né? E aí a Williams tinha toda a estrutura deles lá de pista, né? Que eles montam um circo, né? Por mais que era um Sim. treino de 20 voltas lá para um carro só andar, eles montaram toda a estrutura deles de cozinha, tal, eles montam realmente um restaurante para a equipe se alimentar, né? E chegou na hora do almoço, a equipe convidou os meus convidados para almoçarem na tenda da equipe, né? E Sim. tinha alguns amigos meus que estavam longe de quando o convite foi feito oficialmente, né? E chegaram depois que a maioria tinha almoçado, e tal. Aí o meu irmão que estava junto comigo falou: "Não, pode ir lá Comer. comer que a equipe convidou, todo mundo já comeu, né?" E eles não acreditavam. Aí todo mundo falando: "Não, pode ir, não sei o quê, né, tal." Aí lá vai eles, pegaram a bandeja, né? E entraram na fila, né? E todo mundo com medo, eram três, né? Eram três, né? O Rafael Carriço, o Barranco e o Zete, né? Os amigos nossos, né? Aí eles com medo lá e em inglês péssimo dos três, né? Aí chegou na hora de servirem ele, a mulher perguntou: fish ou chicken, né? Peixe ou frango? Ô, frango. Que eram as duas opções que tinha, né? Aí o Rafael que estava na frente jogou a bandeja assim, né? Sujou, Barranco, ele falava. Sujou, cara, sujou. Vamos sair daqui que sujou. Aí os dois sem entender deixaram a bandeja assim, né? Começaram a sair. Sujou, cara, ela pediu a ficha ou o ticket. O Desse ticket nível. foi pro chicken, né? A- o ticket foi pro chicken
E a ficha foi pro Fish, entendeu? E daí Ela pediu, abandonou. ela pediu a ficha ou o ticket, sujou, cara. Vambora, vambora. Cara, parece coisa assim de. Parece piada, mas é verdade, meu. E foram embora mesmo, não voltaram Foram ali. embora, foram embora. E depois que eles contaram essa história pra todo mundo lá, e puta, caramba, aí no final eles acabaram comendo lá, né? Hein, Antônio? Já estamos acabando aqui também. Eu sei que você está com a tua menina recém-nascida aí, E eu eu, sei como é agora que eu é. acho que ela, espero pelo menos que esteja dormindo já, porque de noite a gente dorme bem pouco, né? Deu? Pronto, Voltou? voltou, Pô, voltou. Então, você é que chegou a a fazer internet, amigos internet é a lenha aqui. Você chegou a fazer amigos na Fórmula Um, amigo mesmo? Ou tipo, é relação profissional? Não, amigos assim, não. Até pela, assim, amigos que você fala entre pilotos, assim, Isso, entre pilotos. não. É Não, mais. tenho contato com alguns até hoje, mas amizade mesmo não. Sim, Tenho contato, assim, mas dizer que é amigo, amigo, assim, não. sim, sim. Legal. E, cara, e ainda sobre a Fórmula Um atual, cara, o Pietro agora foi para Indy, né? Tá fazendo algumas corridas lá. Você acha que realmente foi o Mazepan que deu uma cortada nele ali, chegar com dinheiro Ah, ali? ele não tinha. Mas assim, Porque ele só fez lógico, duas corridas, né? lógico que o piloto ele sempre quer correr. Sim. Ele não consegue enxergar um pouco do lado de fora, né? Uhum. Eu acho que se ele tivesse correndo hoje, não sei se seria a melhor opção, porque o carro é muito ruim, né? O carro tá andando em último, não disputa com ninguém, disputa com um companheiro. Ele teria que ser muito melhor que o companheiro dele para ter algum destaque. Verdade. É, Então não perdeu muita coisa também, né? assim, é difícil falar, né? É difícil falar. Eu acho que não. Assim, até hoje você pode falar, pô, que o filho de Schumacher vai ser um futuro campeão de Fórmula 1 baseado nas coisas que ele fez agora? É Não. difícil. O Difícil. Mazepin também não, entendeu? Sim. É, é difícil, cara. Mas como eu falei, o piloto sempre quer correr, né? Sim. Quer pelo menos ser visto ali, né? Tipo, É, o... Então, vamos lá. Já finalizando aqui, Antônio. Você hoje se considera ainda na ativa como piloto? Na Stock Car, sim, né, Antônio? Se receber um convite, você volta, né? eu assim, eu fiz uma promessa, pessoal, que eu ficaria fora aí no mínimo 2 anos, né? Por vários motivos, assim, todos eles pessoais, Uhum. é, porque a nossa família tem um negócio, tem o nosso sustento aqui em Manaus, a gente tem muita responsabilidade, nossa empresa tem mais de 1.000 funcionários, né? Então, assim, meu pai tem 75 anos. Sim. E chegar num momento que, pô, peraí, os filhos vão vir para cá, não vão assumir, não vão. E hoje a gente está todo mundo muito envolvido na empresa, né? Sim. E, e assim, é muito. Eu sempre achei muito difícil você conseguir fazer duas coisas muito distintas, né? 100% bem, né? Não tem como, né? Então eu falei, ou foco, continuo focando na minha carreira e não consigo focar na empresa, ou peraí, vou dar um tempo aqui, focar 100% na empresa, até ter uma boa base e depois tentar conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Então foi uma decisão difícil, mas eu não falo que, pô, parei. Já tive alguns convites para, inclusive, correr fora do Brasil, uma corrida ou outra, recusei todos, tive alguns convites para correr no Brasil, recusei todos, e não estou indo atrás de absolutamente nada por enquanto, e pretendo ficar assim pelo menos mais um ano. É, pretendia estar correndo de kart com bastante frequência, até para manter um ritmo, aí com a pandemia, obviamente,
travou tudo, né? Uhum. Mas se Deus quiser, as coisas vão voltar em breve, Ao normal, normal. muito em É. breve aí, né? E você correu tanto de turismo, correu também de Fórmula. Qual o tipo de tocada que você se sentia mais vontade? Mais em carro de Fórmula, mais em carro de A turismo? Fórmula, cara, É, Fórmula. Carro de corrida é Fórmula, né? sim. Turismo, você fala aí turismo, talvez DTM, o resto, puta, eu sempre fui muito radical nesse ponto, né? Costumo dizer Sim, que não é um carro de corrida, é um carro adaptado para você fazer uma corrida, né? sim, sim. Então Ó, é. eu vi aqui que tem bastante amigo teu, o Jader Davi é bem amigo que tá Ai, te zoando até fiscalizando o horário tem, que você chega. tem vários fãs do Slash aí, pelo visto aí, ó. Hein, para finalizar, o que que é o Slash? Foi uma brincadeira tua e do Canaã? Que eu via que tinha uma época que você brincava bastante com o Slash, né? Pô, bons tempos, pera aí, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui ainda. Só um minuto, pera aí, rapaziada. Tranquilo. Quem for, quem é fã do Slash vai lembrar. Não sei se tá aqui ainda. Acho que o meu filho pegou. Enfim, não tô achando aqui, mas. Ah, era uma brincadeira, assim, cara. Começou do nada e viralizou. Sim, Naquela época não tinha as redes sociais, enfim, tão forte que nem é hoje, né? Mas eu costumo dizer assim, brincar com os amigos que se tivesse os recursos que tem hoje, YouTube, Twitch, enfim, eu seria um YouTuber milionário aí, né? Porque viralizou de um jeito, começou com uma brincadeira, né? Tinha um amigo que, inclusive ele estava aqui agora há pouco, não sei se está aí ainda, que era muito fã do Slash, né? Era guitarrista, tocava numa banda aqui em Manaus. E em casa eu tinha uma peruca, né? Black Power e tinha uma cartola. sim, E de vez em quando ele vinha em casa, eu falava, Mosquito, o apelido dele, né? Quando o Mosquito chegar aqui, na minha namorada da época, eu falei, filma aí que eu vou me fantasiar de Slash e vou sacanear com ele, né? Aí, sim. pô, brincando ali e tal, com aquele, fingindo que era um cara que falava inglês, que tinha acabado de aprender a falar português, né? Tal, enrolando tudo português, aí, e filmando lá, ele rindo, 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 tal. Pá, eu postei esse vídeo na época no YouTube, né? Não tinha praticamente nada. E meio que viralizou, assim, cara. E depois eu comecei a fazer vários, até que ficou um negócio. Eu fazia tudo, eu era o diretor artístico, era o ator, era o editor, e chegou num ponto que, cara, o último vídeo eu demorei tipo uma semana, assim, sem parar para fazer Caramba. tudo, e as pessoas ficavam assim, contando os dias, sabe? Na época começou o Twitter, né? Sim. E as pessoas ficavam contando os dias, assim, quando sai o próximo, quando sai o próximo, quando sai o próximo. E cada vez que eu ia fazendo a produção ia ficando cada vez maior e conforme você ia fazendo as ideias iam surgindo e chegou num ponto que eu não conseguia fazer mais, cara, porque era tanto trabalho que eu falei, pô, peraí, tô cansado, vou dar um tempo. E esse tempo ficou até hoje, infelizmente, é porque eu me divertia muito, cara, e as pessoas que acompanhavam gostavam muito. Eu meio que criei um personagem ali engraçado, né, Eu vi uma corrida sua do. Acho que eu tava na Prate ainda. Daí você tava entrando, você fez a corrida das estrelas, né? E daí foi uma galera com a peruca do Slash e faixa pra você, né? Acho que foi na corrida foi. das estrelas, né? As corridas da Stock, eu olhava pra arquibancada lá, tinha a torcida do Slash, cara. Tipo, coisa que. Não era porque era comigo, não. Era uma coisa que marcou assim, porque as pessoas estavam deixando de me conhecer como Pisona e só me chamavam de Slash, entendeu? Sim. Ô Slash, você que é Slash, Slash. Os caras chegavam pra mim fazendo as coisas que o Slash fazia, sabe? Vestido, não sei o quê. Eu E. lembro quando eu. Opa, quase caí de Opa! novo.
Eu lembro quando eu conheci você, né? Você tinha sido contratado lá para Prate Dona Dulce e nós estávamos vendo o teu contrato, né? Aí, na época era o WhatsApp, né? E a empresa sempre muito séria e tal, não pode ter nenhuma documentação, né? Via WhatsApp na época, né? E daí eu falava com você e você me respondia, não, beleza, pode ser, pode ser. Eu falei, porra, eu preciso de uma confirmação por e-mail, porque senão os caras da auditoria não vai deixar, não vai deixar. Aí eu lembro que rapidamente conversei contigo, ó, só me dá um ok por e-mail para a gente ficar documentado, porque o WhatsApp na época não valia, né? Tipo, para a Ah, empresa, né? E no final deu tudo certo e me surpreendi também com a, digamos assim, com a amizade que a gente foi tendo aí ao longo dos anos. Esses dias você falou, pô, você só me manda bagunça no WhatsApp, você falou um negócio sério aí de, fui ver de uma semana depois. Foi ver depois, falei, puta merda, o Albert queria falar um negócio sério e só me manda É, meme. Mas, cara, Antônio, queria te agradecer de coração aí. Você foi muito generoso aí em saber falar com a galera aqui também. Tem muita gente que está começando, vai ficar gravada essa live. E é importante conhecer os bastidores, né? Desse teu é, caminho. Era uma outra época, mas tem muitos desafios parecidos, né? Que essa galera, o molecadinha hoje tá tomando. Enfim, quero te agradecer, desejar muita saúde para você, para tua família, para os teus pais aí, muita disposição para, né, para criada nenezinha nova aí que nasceu, que eu sei como é que é, a minha tá com 3 anos agora. Enfim, e fica aqui meu muito obrigado aí pela generosidade aí. Beleza, Antônio? valeu, Betão. Obrigado aí, cara. Sem Valeu. agradecer. Sempre legal bater um papo aí com todo mundo e, assim, tentar passar um pouco de experiência, vivência, né, que a gente tem. Como você falou, muitos jovens pilotos aí provavelmente estão acompanhando aí a live, né? Sim. E a gente tenta deixar de alguma maneira, um legado, boa, uma boa impressão aí para que futuros pilotos aí possam dar muitas alegrias para a gente, como sempre o brasileiro teve muitas alegrias no automobilismo, que infelizmente agora a gente está numa fase muito, muito ruim, né? Mas, mas é isso, fica aí meu agradecimento, meu carinho aí com todo mundo que está no chat aí até agora. Cara, eu tô falando e dando risada aqui, Sim. pô, porque eu tô lendo o que todo mundo fala aí. É muita história, a gente precisaria de umas 150 lives dessa aqui para conseguir contar É, toda aí. mas vai trabalhar que se o teu menino querer correr, cara, você vai precisar de dinheiro para bancar, que são outros tempos, né, cara? É, Beleza, Antônio? Grande abraço, tá cara. Tudo, bom, tudo de bom. Deus abençoe. obrigado, valeu, Valeu. tchau, valeu. Tchau. E aí, galera, gostaram do conteúdo? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo novo aqui na Base Campeã. Até mais!